A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal, O Genuíno Evangelho. Mais uma vez, pela graça de Deus, me encontro aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Se esta palavra te edificar, você deixa aí o seu comentário, também deixa o seu like, e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa ajudar este canal a permanecer aqui, levando a palavra de Deus aos corações de todas as pessoas que tiverem a oportunidade de assistirem o nosso vídeo. Amém? Vamos neste momento abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 28, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, irmãos, por esta oportunidade, por este privilégio que Ele está nos concedendo de estarmos aqui mais uma vez, para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Na carta que nós acabamos de ler, nesta carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, é onde nós vamos encontrar a maior exposição paulina sobre a justificação pela fé. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo faz uma exposição completa acerca da justificação pela fé. E conclui que tanto os judeus como os gentios só serão justificados e salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Após Paulo expor a iniquidade dos judeus e dos gentios, ele nivela os judeus e os gentios e declara que ambos pecaram e são salvos da ira de Deus somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As iniquidades dos judeus e dos gentios receberiam a devida punição, porque a justiça de Deus não os pouparia. Depois dessas terríveis notícias acerca dos pecados judeus e gentios, Paulo transmitiu uma notícia alvissareira. E a boa notícia é que existe uma maneira de sermos inocentados, que é crendo em Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode pagar a nossa dívida e apagar todos os nossos pecados. Ele é que pode pagar a nossa dívida e apagar todos os nossos pecados. Uma breve exposição sobre alguns termos que Paulo utiliza nesta epístola que ele escreveu aqui aos Romanos. Primeiro, justiça de Deus. No capítulo de número 3, versículos 21 até o 23, ele diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta expressão refere-se à ação redentora de Deus para alcançar o homem no pecado e levá-lo a um relacionamento correto com Ele. Essa justiça de Deus só pode ser alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus se manifestou como a graça redentora para salvar a humanidade. Essa justiça de Deus, ela se manifestou e
como a graça redentora para salvar a humanidade. Essa justiça, ela foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, porque a graça de Deus se há manifestado, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça se manifestou através de Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou. E também nós encontramos aqui nesta palavra do apóstolo São Paulo aos Romanos mais uma palavra que é a lei. A lei é a revelação escrita da vontade de Deus para o homem. A lei veio para revelar o pecado e nos servir de aio para nos conduzir a Cristo. O que Paulo quer dizer em Gálatas 3 e 24, quando diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A expressão aio, no grego, é traduzida como tutor, que significa literalmente conduzir criança. Designa o homem que acompanhava a criança à escola e no retorno dela. O tutor, ou pedagogo, entregava a criança ao instrutor. Era seu dever proteger a criança contra dano físico e moral. O pedagogo tinha também autoridade para disciplinar a criança e para instruí-la em questão da conduta. Às vezes, sua disciplina era bastante severa. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, ou seja, debaixo da lei, debaixo do tutor. Gálatas capítulo 3, versículo 25. A lei foi como uma ponte que serviu para nos conduzir a Cristo. A lei veio para revelar o pecado e colocar limites ao comportamento humano. Porque sem lei não há delito. E não havendo delito, não há pecado. Estes fatos, portanto, mostram que seria inapropriado que os cristãos permanecessem debaixo da lei mosaica. Ela serviu bem ao seu objetivo como tutor para nos conduzir a Cristo. Mas agora que chegou a fé, isto é, a fé em Jesus Cristo, não estamos mais debaixo de um tutor, que é a lei. O instrutor designado por Deus, Jesus Cristo, assumiu o controle, o comando. Agora é da graça. É a graça que nos comanda. Nós não somos mais comandados, guiados pela lei. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Quando ela nos entregou a Cristo, ela cumpriu o seu papel. E agora o comando é da graça. Terceiro aqui, a justificação. Justificação é um termo jurídico que absorve o acusado e o declara inocente. O antônimo de justificação é condenação. Antônimo, todos sabem, todos que estudaram sabem que é uma palavra contrária. É a contrária. Por exemplo, contrário de homem é mulher. Então, o contrário de justificação é condenação. Todos nós estávamos sentados no banco do réu, prestes a sermos condenados. Mas veio Jesus Cristo, nosso advogado, e nos inocentou, melhor dizendo, inocentou da nossa culpa. Paulo explicou que Deus, por sua graça, pode declarar-nos inocentes. Quando um juiz, em um tribunal, declara um réu inocente,
todas as acusações são retiradas de todos os registros que tinha ali dos atos que aquela pessoa que era considerado réu, mas que foi inocentado, aquilo é tirado. Portanto, legalmente, é como se a pessoa nunca tivesse sido acusada. Quando Deus perdoa os nossos pecados, nossa vida fica completamente limpa. Para Deus é como se nunca tivéssemos pecado. Justificação na teologia de Paulo é um ato de justiça de Deus que remove a culpa do condenado e o declara inocente. Essa justificação só se torna possível através do sacrifício de Jesus Cristo mediante a fé. O homem é justificado por Deus Pai pelos méritos de Jesus Cristo, não pelos seus méritos, porque nós não temos condições de receber o perdão pelo nosso mérito, porque nós não temos mérito nenhum. Então é pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pregado naquela cruz e verteu a sua última gota de sangue por amor a cada um de nós. Foi uma morte substitutiva. Ele substituiu a cada um de nós. Portanto, a justiça humana, ela é incapaz de nos inocentar diante de Deus. Deus vê a nossa justiça como algo imprestável. Está escrito em Isaías capítulo 64, e o versículo de número 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Paulo declara que, pela lei, era impossível o homem ser justificado diante de Deus, visto que os seus sacrifícios eram imperfeitos. Mas agora veio a justiça que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Veio Jesus Cristo e ofereceu o sacrifício perfeito que satisfez toda a justiça divina e nos justificou pela fé. E agora vamos falar sobre fé. A fé é o elemento principal na justificação. Sem fé, diz a Bíblia que é impossível agradar a Deus e é impossível também o homem ser justificado diante de Deus. Para que a salvação, que é pela graça, seja confirmada, é necessário ter fé em Jesus Cristo. Paulo diz aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras da lei não salvam. Não adianta alguém querer praticar as obras da lei para ser salvo através das obras da lei. E hoje nós vemos no tempo atual que, infelizmente, as pessoas estão fazendo uma confusão de lei e graça, estão misturando as duas. Aí nós não podemos, a lei já cumpriu o seu papel. Quando a gente diz que a lei já cumpriu o seu papel, muitos pensam que a gente está falando que a palavra de Deus passa. Não é que ela passa, mas ela se cumpre. Por exemplo, as profecias concernentes à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo para nos salvar, elas já se cumpriram. Elas vão se cumprir? Não, elas já se cumpriram. Então não vai se cumprir. Jesus não vai nascer outra vez de Maria para ser o nosso Salvador, porque a palavra já se cumpriu. Esta profecia já se cumpriu. E existem várias profecias que já se cumpriram. Outras estão para se cumprir. Também, o que a lei tinha que fazer, ela já fez. Ela já cumpriu. Ela já encerrou o seu papel. Agora nós estamos no tempo da graça.
E muitas das vezes as pessoas preferem ler muito mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. E para nós, hoje, como regra de fé e prática, é o Novo Testamento. É claro, nós podemos ler o Velho Testamento e tirar dele muitas coisas boas, mas ele não é regra doutrinária para a igreja do tempo atual. Portanto, as obras da lei não salvam, as obras humanas também não salvam. Só a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo é capaz de nos justificar e salvar. Agora vamos falar da graça. A graça de Deus veio para nos livrar da desgraça do pecado. O pecado deforma, destrói e escraviza. A graça transforma, constrói e liberta. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 5, versículo 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado cresceu, a graça se tornou muito maior ainda. Esta palavra pequena e bela significa favor imerecido. Paulo usa a expressão em Romanos 3, 24, da seguinte forma: sendo justificados gratuitamente pela graça. Então nós somos salvos de graça, pela misericórdia de Deus, né? Porque nenhum de nós merecemos a salvação. Então a salvação é pela graça, é favor imerecido. A graça foi manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Isso está em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Já citei. Somos salvos pela graça por meio da fé. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Se tivéssemos que pagar para que fôssemos justificados, o preço seria altíssimo. Não teríamos como pagar. Não teríamos como pagar. Não teríamos como fazer nada. Porque nada que podemos fazer é suficiente para que possamos obter a salvação por aquilo que fazemos. Mas somos salvos por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. A graça nos beneficiou, nos dando uma gratuidade da nossa salvação, ou nos dando gratuitamente a nossa salvação e livre acesso ao Pai. Paulo declara que pela graça de Deus nós fomos justificados. Isso significa dizer um culpado sendo inocentado pelo o indulto da graça de Deus. Na graça, Deus nos favorece tudo aquilo que não merecíamos. Portanto, vivamos na graça sem abusar da graça, porque infelizmente muitos estão abusando da graça, acham que por estar na graça pode fazer tudo, pode vir como quer, ou melhor, pode vir como está e ficar como quer. Mas não é assim. O Evangelho muda, a graça nos muda. E agora vamos falar sobre a redenção. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O significado original de redenção é resgatar mediante um pagamento. Isto implica em dizer que a nossa salvação foi obtida mediante o pagamento de um resgate. E foi Cristo quem pagou este resgate para cada um de nós. A nossa libertação se deu mediante um pagamento. Jesus nos resgatou, nos comprou de volta e nos libertou para sempre das garras de Satanás.
Na época do Antigo Testamento, as dívidas de uma pessoa podiam levá-la a ser vendida como escrava. Porém, o parente mais próximo podia redimi-la comprando a liberdade dela mediante o pagamento das suas dívidas. Cristo comprou nossa liberdade, o preço foi pago, ele pagou o preço por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Portanto, o preço pago foi a sua própria vida. Redimir é quando alguém usa de misericórdia e paga o preço do resgate para libertar um prisioneiro, não se importando com o valor. E isto Jesus fez por cada um de nós. Na redenção, nós fomos resgatados, libertados e comprados por um alto preço. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário foi o preço da nossa redenção. Saímos da condição de escravo do pecado para sermos servos de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos afirma que o preço do nosso resgate não foi pago pelo vil metal, com prata ou ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Vamos falar agora da remissão. Colossenses, capítulo 1, versículo 14, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Na remissão, nós somos recebidos por Deus como filhos, porque fomos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo que nos comprou. Nós recebemos o indulto do perdão e todas as nossas dívidas foram quitadas, canceladas e desfeitas por intermédio de Jesus Cristo. Remissão e remissão, ou seja, remissão com 2 S. Remissão com 2 S e remissão com C cedilha são 2 palavras com pronúncias idênticas, porém com significados diferentes. Isso é muito importante entender. Você que entende um pouco de português, você sabe disso. Então, remissão com C cedilha significa resgate, reaquisição, libertação e quitação. Exemplo: o direito de remissão é transferível e cabe primeiramente ao próprio devedor. Agora, remissão com 2 S's significa indulto, perdão, graça. Exemplo: concedei-nos a remissão de nossos pecados. Isso é, nós orando a Deus e pedindo a sua misericórdia, a sua graça ao nosso favor. Portanto, Cristo, ele operou em nós tanto a remissão com 2 S's, quanto remissão com C cedilha, ou nos perdoando, nos resgatando, nos libertando, quitando a nossa dívida e nos readquirindo para Ele. Vamos falar agora sobre a propiciação. Em Efésios capítulo 3, versículo 24, até o versículo de número 26, o apóstolo São Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar
da sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Já citei aqui, aos Efésios 3, 24 a 26. No Evangelho, aliás, na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Todo mundo. Você que me ouve, você que ainda não é um servo de Deus, e você se considera, reconhece que é um pecador, você pode alcançar o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, confessando a Ele os seus pecados e pedindo a Ele que perdoe os seus pecados e não pratique mais, leve uma vida diferente na presença de Deus, servindo ao Senhor. A propiciação representa a misericórdia de Deus. Propiciação tem a ver com propiciatório, que é o mesmo que a tampa da arca da aliança, lugar onde era derramado o sangue do sacrifício e Deus aceitava como cheiro suave e se fazia propício em perdoar toda a nação de Israel, como está em Êxodo, capítulo de número 25, versículo 17 ao 22, e aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 1 até o versículo de número 5. Na Antiga Aliança, ou seja, no Velho Testamento, o cerimonial do culto, bem como a liturgia e adoração, estavam restritas aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. No tabernáculo, que era uma tenda móvel, ou seja, que era carregada de um lugar para o outro, consagrada para a adoração. Havia 2 compartimentos e uma cortina, ou seja, um véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo ou o lugar santo dos santos. No lugar santo havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação. Ou melhor dizendo, os pães da proposição. No lugar santíssimo estava o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor. E dentro dela estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, ou seja, as tábuas da lei. E na tampa da arca, os querubins da glória, que representavam a presença de Deus. Os sacerdotes ofereciam diariamente sacrifícios a Deus pelo povo, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios por ele e por toda a nação de Israel, que era o dia da expiação. Ele realizava esse trabalho, que era o dia da expiação. Os filhos de Israel ficavam na parte externa, de fora do pátio, esperando o sacrifício ser aceito por Deus, só ouvindo o barulho das campainhas que estavam nas vestes do sumo sacerdote. Se as campainhas parassem de tocar, era sinal que Deus não havia recebido o sacrifício e o sumo sacerdote estaria morto, fulminado por Deus, por estar em pecado. Quando o sacrifício era aceito, o povo se alegrava e fazia festa. Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno,
segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu um único sacrifício a Deus. Ele é a propiciação perfeita pelos nossos pecados. Na antiga aliança, os pecados do povo eram apenas cobertos. E no ano seguinte, havia um novo sacrifício para propiciação dos pecados daquele povo. Agora, na nova aliança, veja bem a diferença. Na nova aliança, Jesus Cristo não cobriu os nossos pecados, mas removeu de uma vez por todas, nos absorvendo completamente da nossa culpa. Portanto, não há necessidade de Jesus fazer novo sacrifício. Ele já fez um sacrifício uma vez por toda, e ele disse: está consumado. Tudo foi feito e não precisa ser repetido. O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito. E no tempo do Velho Testamento, na lei, o sacrifício teria que ser repetido todo ano. Mas agora, no tempo da graça, Jesus Cristo veio e fez um sacrifício perfeito, completo e não precisa ser repetido. Portanto, que Deus nos abençoe e que todos que estão me ouvindo, que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, possam entregar as suas vidas para Jesus e aceitar o sacrifício que Jesus Cristo realizou por todos nós ali na cruz do Calvário, nos concedendo a vida eterna pelo seu sangue que ali foi vertido. Aceita Jesus como teu Salvador, receba Ele no teu coração, confessa a Ele os teus pecados e deixa que Ele transforme a tua vida para que você possa viver uma vida transformada, regenerada, totalmente pelo poder do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, mas se esta mensagem te edificou, comente aí, deixe o seu like, compartilhe também e se inscreva se você não é inscrito no nosso canal, para você ajudar o nosso canal, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tivemos aqui que ser rápido, irmãos, para que não fique assim muito cansativo, né? Então a gente tropeçou em algumas palavras. Mas Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.